Fala, galera abençoada! Então, hoje na nossa série Vida com Deus, nós vamos falar sobre a área ministerial, a área em que fomos chamados para servir ao Senhor. E eu quero começar falando sobre servir a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Calma para os mais entendidos da palavra, eu não estou distorcendo ela. Eu sei que o versículo é: ame ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas é justamente a base desse versículo, que é amar ao Senhor de todas essas formas, é que eu pergunto: servir a Deus também não é então amá-lo de todas essas formas? E então, com isso, eu afirmo que é exatamente assim que nós devemos servir a Deus. E o Senhor me chamou a atenção. Realmente levei aquele belo puxão de orelha sobre essa área há algumas semanas atrás. Para quem acompanha o canal já sabe, mas para você que está chegando aqui agora, um dos meus ministérios é o Ministério Infantil. O ministério em que eu sirvo na minha igreja local, o qual o Senhor me escolheu e me usa para poder levar a palavra de Deus para as crianças. Com a pandemia, e na verdade depois o Espírito Santo até trouxe no meu coração que em algumas escalas até antes da pandemia, muitas das vezes eu servia ao Senhor de uma forma fria. Eu havia esfriado em relação ao meu ministério, ao meu chamado. Então eu servia por inúmeros motivos errados. Eu servia porque eu achava que era o certo, afinal eu tô dentro da igreja, então eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar no banco. Eu servia porque, é mais uma escala, então vamos lá. Eu servia porque eu já tinha, me comprometido, então podia gerar ali um problema para as pessoas na escala e arranjar outras pessoas na hora, enfim. E por fim, eu acabava servindo por obrigação. Então, muitas vezes eu servi sem ser de toda a minha alma, de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Servia porque era o que eu tinha que fazer e pronto. E sabe, eu sentia o Espírito Santo me constranger a cada final de escala. Eu me sentia triste, eu me sentia culpada. Eu pensava, meu Deus, mas o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo só por fazer? Sabe? Cadê aquele amor? Cadê aquela responsabilidade que era de forma espiritual e não só racional, de que eu tinha que fazer? Aonde estava aquilo? O que estava acontecendo? Mas então eu me sentia triste, mas na próxima escala tava eu lá de novo, fazendo só por fazer. Então eu entendo que naquele momento, na verdade, aquela tristeza era mais um remorso do que de fato um arrependimento, do que de fato eu parar para pensar, para analisar, mas o que está acontecendo e buscar isso, uma resposta em Deus, enfim. Não, era simplesmente assim, eu fico triste por não estar sentindo a mesma coisa, por não estar fazendo do mesmo jeito que eu deveria fazer, mas vamos lá, e continuava daquele jeito. Até que, algumas semanas atrás, tem um congresso na minha igreja, o congresso do Ministério Infantil, que ele é anual, e ele é sempre em agosto. Então, há algumas semanas esse congresso aconteceu, e assim, eu não estava por dentro do tema, do nome do congresso. Eu sabia que ia ter o congresso, fui lá, entrei, mas eu não tinha visto nenhum post, nem nada assim que me lembrasse qual era o tema. Então, até isso, Deus me surpreendeu. Deus conhece nosso coração. Ele sabe quando a gente já tá daquele jeito. Então, o nome do tema era Reconectados. E de cara, a primeira ministração era exatamente sobre isso,
que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa área ministerial, sobre a frieza espiritual em relação ao nosso ministério. E como, com a pandemia, só agravou a questão de as pessoas desanimarem de seus ministérios e algumas delas, infelizmente, desistirem mesmo, saírem do ministério, porque aconteceu muito isso na minha igreja, e de como a motivação real para que a gente venha a servir a Deus já não estava mais tão forte nos nossos corações como deveria. Enfim, eu fui tão ministrada, tão impactada e constrangida pelo Espírito Santo através daquelas ministrações que aquilo mexeu muito comigo. O ministério infantil da minha igreja voltou ao presencial ontem e eu confesso que eu ainda estou nesse processo, nesse tratamento sobre tudo que o Espírito Santo falou comigo na ministração do congresso. Porque depois de tanto tempo longe, fisicamente, principalmente aí das crianças, realmente voltar a como era antes, ou voltar como era no início, quando Deus me chamou para esse ministério há mais de 10 anos atrás, não é uma coisa assim, pisquei e tô lá de novo, Mas sim, o Espírito Santo tem tratado muito isso dentro do meu coração. Então, como eu já falei inúmeras vezes para os mais próximos, é uma luta diária, é entender o porquê que eu disse sim para Deus e então honrar o meu compromisso com Ele. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração uma motivação muito forte para realmente servir de toda a minha alma, de todo o meu coração e todo o meu entendimento a Ele, que é ver as crianças cheias do Espírito Santo de Deus. E que com a minha vida eu possa, assim como eu faço aqui no canal com vocês, poder ministrar a vida delas de uma forma que elas venham a entender a importância de ter uma vida com Deus desde crianças. Então que você possa refletir hoje, se você tem feito aí dentro do seu ministério, dentro do chamado que Deus trouxe para você. Você tem feito por fazer? Você tem feito por obrigação? Você tem feito porque tem que fazer? Você tem feito porque tá faltando gente, então vamos lá, vou entrar só para fazer volume? Você tá fazendo só porque o pastor fica lá na frente falando que você não pode ficar no banco? Ah, então eu vou entrar em qualquer ministério aí, vou fazer. Qual tem sido a motivação do seu coração, a real motivação para você servir a Deus nesse ministério? E se você tem feito por qualquer um desses motivos que eu falei, menos por amor a Deus e compromisso com Ele, eu sinto te dizer, mas você está fazendo obras mortas. Deus conhece os nossos corações e muito melhor que nós, inclusive. E então, Ele sabe se nós estamos fazendo a obra dele de forma excelente ou de forma relaxada. E aqui eu quero trazer uma exortação através da palavra. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Olhemos então para dentro e mudemos a nossa postura diante dos nossos ministérios, para que tenhamos uma vida com Deus de verdade e não por obrigação nessa área. Afinal, Ele nos chama e não nos obriga. O sim é nosso e Ele não vai nos amar menos se nós dissermos não. Mas, se dissermos sim, que seja de forma consciente e não emocional, porque a emoção passa e por isso ela não tem responsabilidade. Mas se nosso sim for racional, nós saberemos que o nosso compromisso, acima de ser com as pessoas, ele é primeiramente com Deus. E com isso, nós vamos fazer a obra dele com zelo, como ela deve ser feita. E outro aspecto que eu quero trazer aqui nessa área para vocês
é que a área ministerial, ela não é para ser servida apenas dentro da igreja. Deus então me fez lembrar de algumas vezes que foi algumas crianças lá na casa da minha mãe, quando eu morava lá, e então, através das estratégias que ele já me dava, que eu já usava no Ministério Infantil, eu pude evangelizar aquelas crianças que estavam ali fazendo uma visita na minha casa. E então, o nosso ministério, ele é para ser servido no nosso dia a dia, aonde quer que a gente esteja. E não apenas dentro das quatro paredes da igreja. A gente precisa ter a consciência de que os nossos dons, nossos talentos, o chamado que Deus tem para nós, principalmente nessa área ministerial, também deve ser usado fora da igreja, em todo e qualquer lugar. Então não sirva a Deus através do seu chamado, do seu ministério apenas dentro da igreja, porque somos igreja, principalmente fora da igreja. Então, para que você tenha uma vida com Deus nessa área ministerial, que você também possa analisar, perguntar ao Senhor como você pode servir do seu chamado, do seu ministério, também fora da igreja. Então, para encerrar aqui a nossa série Vida com Deus com Chave de Ouro, eu quero fazer uma oração por você. Você que acompanhou toda a série até aqui, ou você que tenha visto pelo menos um vídeo e que foi tocado pelo Espírito Santo a ter esse entendimento de como nós devemos entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não deixou a sua vida nas mãos dele, pedindo a direção dele para ela, e sentiu vontade, sentiu no seu coração, no seu espírito de fazer isso, eu quero que você repita essa oração comigo nesse momento. Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para morrer numa cruz, para me perdoar e me libertar dos meus pecados. Creio que a sua ressurreição é a prova de que também receberei do Pai a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida, e que o Espírito Santo me ajude a viver conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada por cada pessoa que recebeu das tuas palavras nessa jornada. Que elas possam entender no mais profundo do ser delas o quão importante é ter uma vida contigo. E que hoje elas possam entregar cada uma dessas áreas nas suas mãos, para serem direcionadas por ti em cada decisão das suas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa série fica por aqui. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter me acompanhado, e se essa série te abençoou, compartilha com os seus amigos para que eles também possam entender a importância de ter uma vida com Deus. E hoje eu quero te pedir para fazer 2 tipos de comentário. O primeiro, a nossa hashtag que não pode faltar. Então, hashtag ministerial. E o segundo tipo de comentário, eu quero pedir para que, se você tem algum testemunho ou algo que você queira compartilhar do que o Espírito Santo falou com você através dessa série, independente de qual dos vídeos tenha sido, eu peço que você comente aqui embaixo para que outras pessoas possam ser edificadas por aquilo que você viveu com ele através aqui dos vídeos. Eu vou ficar muito feliz em poder ler e também te responder. Então é isso. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!